Olá, caro aluno, integrante da Ponto Seguro Gestão de Riscos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aula da Ponto Seguro. O assunto de hoje, nós vamos falar sobre a instrução de trabalho número 14, que trata sobre o assunto espaço confinado. Descrição do processo. Essa norma tem o objetivo de estabelecer os requisitos para identificar, caracterizar e reconhecer os espaços confinados, bem como para implantar sistemas de gestão de forma a garantir permanentemente a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nesse espaço durante a realização de trabalho. Áreas classificadas. Área potencialmente explosiva e com risco de explosão. Atmosfera IPVS. Atmosfera imediatamente perigosa à vida ou à saúde, qualquer atmosfera que apresente risco imediato à vida ou produz imediato efeito de debilidade à saúde. Condição IPVS. Qualquer condição que coloque um risco imediato de morte ou que possa resultar em efeito à saúde irreversíveis ou independentemente severos ou que possa resultar em danos ocular, irritação ou outra condição que possa impedir a saída de um espaço confinado conhecido. Contaminantes. Gás e vapor e névoas, fumos e poeiras presentes na atmosfera do espaço confinado. Deficiência de oxigênio. Atmosfera contendo menos de 20,9% de oxigênio em volume na pressão atmosférica normal, a não ser que a redução do percentual seja devidamente monitorada e controlada. Enriquecimento de oxigênio, atmosfera contendo mais de 23% de oxigênio em volume. PET. Permissão de entrada e trabalho, documento escrito contendo o conjunto de medidas de controle visando a entrada e desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate em espaço confinado. Vigia. Empregado designado para permanecer fora do espaço confinado e que é responsável pelo acompanhamento, comunicação e ordem de abandono para os empregados. É o encarregado de convocar as operações de resgate e outros exercícios de emergência. Supervisor de entrada. Pessoa capacitada para operar a permissão de entrada com responsabilidade para preencher e assinar a permissão de entrada e trabalho PET para o desenvolvimento de entrada e trabalho seguro no interior de espaço confinado. Empregado autorizado. Empregado capacitado, habilitado, qualificado e autorizado para entrar no espaço confinado, ciente de seus direitos e deveres e com conhecimento dos riscos e das medidas de controle existentes. Sou responsável de utilizar os equipamentos de proteção individual e cumprir os procedimentos estabelecidos para o trabalho. Atribuição e responsabilidade. Capacitação e treinamento. Considerações de segurança do trabalho. Atribuição e responsabilidade.
Cabe à Infraestrutura e Redes Brasil: a. Garantir a implantação das medidas de proteção estabelecidas nesse procedimento. B. Assegurar a realização de análise preliminar de risco APR e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho PT. C. Desenvolver procedimento operacional para atividades rotineiras de trabalho em espaços confinados, incluindo descrição das medidas de salvamento e primeiros socorros a serem executadas em caso de emergência. D. Para atividades não rotineiras, desenvolver procedimento operacional específico de trabalho em espaços confinados, incluindo descrição das medidas de salvamento e primeiro socorro a ser executado em caso de emergência. E. Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local de trabalho em espaços confinados, pelo estudo, planejamento e implantação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. F. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas neste procedimento pelas empresas contratadas. G. Garantir aos empregados informações atualizadas sobre o risco e as medidas de controle. H. Garantir que qualquer trabalho em espaço confinado só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nos procedimentos. I. Assegurar a suspensão dos trabalhos em espaço confinado quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. J. Estabelecer uma sistemática de autorização dos empregados para trabalho em espaço confinado. K. Somente iniciar a entrada e a realização de qualquer trabalho em espaço confinado com a emissão da ordem de serviço e ou permissão de entrada. L. Assegurar que todo trabalho em espaço confinado seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade. M. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nos procedimentos da Infraestrutura e Rede Brasil. N. Exercício simulado anual de salvamento nos possíveis cenários de acidente em espaço confinado. Cabe aos empregados: a. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em espaço confinado, inclusive os procedimentos expedidos pela Infraestrutura e Redes Brasil. B. Colaborar com a empresa na implantação das disposições contidas nas instruções técnicas da Infraestrutura e Redes Brasil. C. Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem as evidências de risco grave iminente para a sua segurança e saúde ou a de outras pessoas estranhas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. D. Zelar pela sua segurança e saúde e a de outros empregados ou pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Está trabalhando utilizando todos os equipamentos de proteção individual e coletiva para trabalho em espaço confinado e de acordo com as atividades que for realizar. Cabe ao supervisor de entrada: a. Conhecer todos os riscos do espaço confinado e as consequências da exposição. B. Revisar integralmente os procedimentos de entrada. C. Afixar avisos e colocar barreiras próximas à entrada do espaço confinado para evitar a passagem de veículo e pessoas não autorizadas. D. Desligar a rede elétrica quando aplicável. E.
limpar e ventilar a área, eliminando vapores e resíduos perigosos. F. Certificar que todos os empregados autorizados para a realização do serviço conhecem o plano de emergência estabelecido. G. Monitorar as condições ambientais enquanto o espaço confinado estiver ocupado pelos empregados. H. Monitorar o nível de oxigênio. Deve estar entre 19,5% e 23%. I. Monitorar a presença de gases inflamáveis. Não deve superar 10% do limite inferior de explosividade. J. Manter sob controle a temperatura interna. K. Registrar os resultados da monitoração na permissão de entrada e trabalho em espaço confinado no anexo A, pessoal. L. Notificar antecipadamente a brigada de emergência, equipe de apoio e emergência, os socorristas, a respeito de qual espaço confinado será ocupado por empregados e sobre data e horário de entrada. M. Emitir ordem de serviço e ou permissão de entrada e trabalho antes do início das atividades. N. Cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário. O. Encerrar a ordem de serviço e ou permissão de entrada e trabalho após o término dos serviços. Cabe ao vigia do espaço confinado. A. Conhecer todos os riscos do espaço confinado e as consequências da exposição. B. Manter-se atento quanto ao cumprimento das condições de segurança do trabalho, bem como dar integral apoio aos empregados em seus preparativos de entrada. C. Manter-se em contato permanente com empregados que estejam no interior do espaço confinado e saber distinguir a posição de cada um deles. D. Conceder a entrada apenas a empregados habilitados, capacitados, qualificados e autorizados à realização dos trabalhos e não permitir que empregados não qualificados e pessoas estranhas não envolvidas permaneçam próximo às atividades. Proceder ordenadamente à desocupação dos empregados que estejam no espaço confinado diante das seguintes condições: surgimento de algum risco que não tenha sido previsto quando da elaboração dos procedimentos, mesmo que apenas um dos empregados dê sinal de que algo relacionado com o meio ambiente o afete visivelmente, se algum acontecimento externo, por razão ou outra, interferir no espaço confinado e trouxer consequências nocivas aos empregados, caso tenha obrigatoriamente que abandonar o seu posto para ajudar no resgate de trabalhadores em outro espaço. F. O vigia não deve se ausentar por conta própria de seu posto de trabalho por nenhuma razão. G. Em caso necessário ou de necessidade de desocupação, solicitar imediatamente a ajuda da equipe de apoio e emergências socorristas. H. Não entrar no espaço confinado mesmo em caso de emergência, se não tiver convenientemente treinado. Só fazê-lo se tiver qualificado e devidamente protegido por os equipamentos de proteção individual adequados e ainda acompanhado por um outro vigia. I. Manter controle do monitoramento das medições de gases no interior do espaço confinado. J. Manter uma contagem periódica e precisa dos empregados que estão efetuando os trabalhos dentro do espaço confinado conforme a permissão de entrada e trabalho em espaço confinado, anexo A.
Cabe aos empregados que executarão a atividade no espaço confinado, empregado autorizado. Vamos lá. A. Conhecer todos os riscos a que possam estar expostos no espaço confinado em que estará trabalhando. B. Ter ciência de que deficiência de oxigênio pode causar perda da coordenação motora, confusão mental, dificuldade respiratória, falsa noção de bem-estar, zumbido no sistema auditivo e morte. C. Seguir todas as instruções adquiridas no treinamento quanto ao uso adequado dos seus equipamentos de proteção individual. D. Estar sempre atento à hora do vigia, especialmente quando a desocupação de sua área de trabalho. E. Estar suficientemente preparado para abandonar a área de trabalho em caso de emergência, o que deve fazer, de preferência, sem ajuda de ninguém. F. Por iniciativa própria, diante de algum risco, abandonar a área de trabalho e dar ciência ao seu supervisor. Cabe à brigada de emergência, equipe de apoio e emergência, socorristas, estarem preparados e qualificados e capacitados para o resgate necessário. Capacitação e treinamento. Qualificação do instrutor. O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional habilitado, qualificado, capacitado e autorizado em segurança do trabalho. Os profissionais que irão ministrar os treinamentos deverão possuir: a. Certificado de treinamento e ou experiência profissional na carteira de trabalho. B. Para primeiros socorros, formação na área de saúde ou bombeiro. As empresas poderão contratar o serviço de treinamento através de empresas do ramo ou profissionais autônomos. Capacitação. Considera-se empregado capacitado para trabalho em espaço confinado aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático. A capacitação para empregados autorizados de vigia deve possuir carga horária de 16 horas, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir: a. Definições de espaço confinado. B. Reconhecimento, avaliação e controle de riscos. C. Funcionamento de equipamentos utilizados. D. Procedimentos e utilização da permissão de entrada de trabalho. E. Noções de resgate e primeiros socorros. A capacitação para supervisores de entrada deve possuir carga horária de 40 horas, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir: a. Definições de espaço confinado. B. Reconhecimento, avaliação e controle de riscos. C. Funcionamento de equipamentos utilizados. D. Procedimentos de utilização da permissão de entrada e trabalho. E. Noções de resgate e primeiros socorros. F. Identificação dos espaços confinados. G. Critérios de indicação, uso de equipamento para controle de riscos. H. Conhecimento sobre práticas seguras em espaços confinados. I. Legislação de segurança e saúde do trabalho. J. Programa de proteção respiratória. K. Área classificada. L. Operação e salvamento. Reciclagem.
deve realizar treinamento periódico bienal ou sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações: A. Mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho. B. Evento que indique a necessidade de novo treinamento. C. Retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias. D. Mudança de empresa. O treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de 8 horas, conforme o conteúdo programático definido por cada empresa da Infraestrutura e Redes Brasil de acordo com as suas atividades. Nos casos das situações dos subitens A, B, C e D, a carga horária e o conteúdo programático deverão atender à necessidade que os motivou. Considerações de segurança. Todo trabalho em espaço confinado deve ser realizado por empregados, onde sempre um dos executantes deverá assumir a função de responsável da atividade. B. Todo serviço deve possuir autorização para execução através de ordem de serviço, ordem de trabalho e permissão de trabalho. C. No caso do executante apresentar condições físicas ou psicológicas que o impeça de trabalhar, deve ser informado ao responsável pela atividade e paralisar o serviço até a substituição do referido empregado. D. A entrada no espaço confinado será autorizada somente após ser certificado de que cada medida de precaução tenha sido tomada, registrada na permissão de entrada e trabalho em espaço confinado e anexada na permissão de entrada e mantida à frente da área de trabalho. Toda permissão de entrada de trabalho em espaço confinado, anexo A, deverá ser arquivada junto à permissão de trabalho. F. Deverá ser elaborado e mantido atualizado um cadastro dos espaços confinados identificados na empresa. G. Para trabalho em espaço confinado nos quais haja risco de falta de oxigênio ou intoxicação, deverá ser mantido pelo menos um equipamento de respiração autônoma do lado de fora. H. Os empregados devem interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho sempre que suspeitarem da existência de risco grave iminente para a sua segurança e saúde ou a de terceiros. L. É vedada a designação para trabalho em espaço confinado sem prévia capacitação do empregado. Risco de um ambiente confinado. Emergência e resgate. Equipamento e materiais. Risco de um ambiente confinado. De uma forma geral, os riscos que podem estar presentes em um espaço confinado e que devem ser eliminados ou controlados são atmosferas explosivas ou inflamáveis, atmosferas tóxicas, falhas ou problema de comunicação, soterramento, afogamento ou sufocamento, asfixia, ficar preso, escorregões e quedas, exposição a produtos químicos, líquidos, vapores e ou inflamáveis, gases, choque elétrico, queimadura térmica ou química, ruídos e vibrações, mecânico como a movimentação inadvertida de equipamentos ou queda de objeto. Emergência e resgate. A equipe de emergência socorristas deve ser notificada antecipadamente para que as providências sejam tomadas, caso surja uma situação emergencial. B. O número do telefone da equipe de resgate deve estar registrado na permissão de entrada e trabalho em espaço confinado, bem como o ramal de emergência, conforme cada empresa da Infraestrutura e Redes Brasil. C.
Os empregados que desenvolverem atividades em espaço confinado devem estar cientes das medidas que fazem parte do Plano de Atendimento Emergencial PAE da Infraestrutura e Redes Brasil. D. Os membros da Brigada de Emergência, equipe de apoio e emergências socorristas, devem ser treinados nesse procedimento e possuir treinamento de resgate e primeiros socorros. Quando da realização de trabalho em espaço confinados, a equipe de apoio à emergência deve ser acionada e permanecer próximo ao local. Equipamentos e materiais. Os equipamentos de proteção. A. Roupa de proteção de acordo com a função. B. Extintores de incêndio. C. Capacetes, calçado e luvas. D. Equipamento de proteção respiratória autônomo do sistema de ar mandado com filtro cilindro de escape. E. Cinturão de segurança e linha de vida para empregados autorizados. F. Cinturão de segurança e linha de vida para equipe de resgate. G. Equipamento de proteção respiratória autônoma ou sistema de ar mandado com cilindro de escape para equipe de resgate. Equipamentos de trabalho. A. Lanterna ou sistema de iluminação adicional. B. Escada. C. Equipamento de comunicação eletrônica aprovado e certificado por um organismo de certificação credenciado pelo Inmetro para trabalho em áreas potencialmente explosivas. D. Equipamento de movimentação vertical suporte externo. E. Equipamentos elétricos eletrônicos aprovado e certificados por um organismo de certificação credenciado OCC pelo Inmetro para trabalho em áreas potencialmente explosivas. Sobre os equipamentos de proteção individual. Os equipamentos de proteção individual adequados, tais como capacete, equipamento de proteção respiratória e roupa de proteção, devem ser fornecidos ao empregado com o devido registro das anotações, conforme as instruções técnicas de controle de equipamento de proteção individual de cada empresa da Infraestrutura Rede Brasil. Onde a exaustão local pode ser utilizada dentro do local de trabalho, todos os empregados que se encontram dentro da área de trabalho deverão utilizar uma máscara semifacial com cartucho adequado. Onde a exaustão local não pode ser utilizada dentro da base de trabalho, fazer uma exaustão geral e fornecer máscara de ar mandado para todos os empregados que se encontram dentro do espaço confinado. Equipamentos e ferramentas. Devem ser dotados equipamentos de comunicação, de forma que haja comunicação entre os empregados que estiverem executando o trabalho no espaço confinado e o vigia do lado externo. É fundamental que seja verificado o funcionamento de comunicação antes do início dos trabalhos. Sinais com as mãos também devem ser convencionados e considerados como meio de comunicação. Todo equipamento elétrico que possuir uma tensão de trabalho maior que 24 volts deve ser protegido por um aterramento para interromper possível falha no circuito de choques elétricos. Não será permitida a presença de cilindro de gás dentro do espaço confinado. Todas as mangueiras e bicos do conjunto de acetileno deverão ser removidos do espaço confinado sempre que o trabalho for interrompido por mais de 15 minutos. Relacione todos os equipamentos e materiais que se fizerem necessário e que sejam considerados imprescindíveis à realização dos trabalhos antes da entrada no espaço confinado.
Certifique-se que todos os equipamentos estão em ordem, em perfeito estado de uso, conservação e funcionamento. Inspeção dos materiais. Execução do trabalho em espaço confinado. Controle de registro. Inspeção dos materiais. Todos os equipamentos devem ser inspecionados diariamente antes de cada uso. Os equipamentos devem ser inspecionados uma vez por mês pelo supervisor coordenador da equipe, em conjunto com os empregados da área de segurança, saúde e meio ambiente, e as informações devem ser informadas em folha de inspeção do material. Equipamentos de proteção individual como proteção respiratória, cinto paraquedista, talabarte e trava-quedas devem ser inspecionados todas as costuras, fivelas e conectores, à procura de falha na costura, oxidação e deformação. Uma vez por ano deve ser feita a inspeção por profissional habilitado, qualificado, capacitado e autorizado. Em caso de queda do empregado, o cinto paraquedista, trava-quedas e talabarte deve ser substituído. Execução do trabalho em espaço confinado. Todo trabalho em espaço confinado deve ser realizado por empregados, onde sempre um dos executores deverá assumir a função de vigia. Planejamento. Todo trabalho em espaço confinado deve ser planejado, organizado e executado por empregado habilitado, qualificado e capacitado e autorizado. O planejamento deve envolver as atividades de intervenção no sistema da Infraestrutura e Redes Brasil, risco que uma atividade exercerá sobre a outra, coordenação de entrada que garanta a segurança de todos os trabalhadores. Deverá ser feito por colaborador próprio ou da empresa contratada que irá realizar a atividade ou estejam autorizados para realizar esta atividade. No planejamento do trabalho deve ser adotada de acordo com a seguinte hierarquia: A. Medidas para evitar o trabalho em espaço confinado, sempre que existir meio alternativo de execução. B. Medida que elimine o risco à saúde dos empregados na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. C. Medidas que minimizem as consequências de risco à saúde quando os riscos de trabalho em espaço confinado não puderem ser eliminados. Preparação que antecede a entrada nos espaços confinados. A. A preparação é o estudo antecipado de cada passo a ser dado visando a criação dos melhores e mais seguras condições que possam ser dispensadas ao empregado. B. A entrada no espaço confinado é autorizada somente após for certificado pelo supervisor de entrada, após a confirmação de que cada medida de precaução tenha sido tomada. C. Todos os demais setores da Infraestrutura e Redes Brasil que possam ser afetados por eventual e temporária paralisação de suas atividades em decorrência dos trabalhos devem ser notificados. D. Avisos e barreiras de prevenção devem ser instalados para evitar o tráfego de veículos empregados não autorizados. Deve ser bloqueadas as tubulações que, porventura, existam para evitar a introdução no espaço confinado de algo que possa interferir nos trabalhos de forma perigosa. Os bloqueios executados devem ser sinalizados por uma etiqueta e ou cartões. F. Deve ser desligado, desenergizado e bloqueado toda forma de alimentação de energia perigosa que possa ser liberado de forma acidental. Os bloqueios executados devem ser sinalizados por uma etiqueta e ou cartões. G. Tudo que não for necessário ao trabalho que possa oferecer risco, bem como os resíduos perigosos, deve ser retirado do espaço confinado. H. Caso
seja necessário o estabelecimento de um sistema de ventilação no espaço confinado, tomar as providências de forma antecipada. Assim, as condições de espaço confinado estará favorável à realização dos trabalhos, mesmo antes da entrada de seus executantes. E todo o sistema de ventilação forçada de ar deve ser direcionado para ventilar a área imediatamente onde estão localizados os empregados autorizados e deve continuar até que os mesmos saiam do espaço confinado. Monitoramento da atmosfera. O monitoramento da atmosfera deve ser precedido ao levantamento dos riscos no espaço confinado, quantificado os níveis dos contaminantes antes que qualquer empregado entre. Deve ser incluso nos registros os limites de tolerância dos contaminantes levantados. B. Proceder de forma contínua à monitoração do ar para que os limites de tolerância estejam permanentemente sob controle. C. Certifique-se de que os níveis de oxigênio estão entre 19,5% e 23%, bem como analisar o nível de concentração dos gases inflamáveis, o qual não deve superar 10% do limite inferior de explosividade. D. Caso haja partículas combustível em suspensão no ar, esse não pode atingir nem superar o limite inferior de explosividade. Caso o nível de contaminante no espaço confinado esteja suficientemente elevado, propiciando uma situação de risco, esse quadro deverá ser revertido obrigatoriamente antes da entrada de qualquer empregado. F. Se durante os trabalhos os níveis de concentração dos contaminantes voltarem a subir, os trabalhos devem ser suspensos e todos os empregados devem abandonar suas atividades no local. G. Examine o nível de temperatura do espaço periodicamente, anotando os resultados de cada verificação em graus centígrados Celsius. H. Examine o nível de temperatura do espaço periodicamente, anotando os resultados em graus centígrados. H. Todo levantamento efetuado deve ser registrado na permissão de entrada e trabalho em espaço confinado, anexo A, e devidamente assinado pelo supervisor de entrada. A permissão de entrada e trabalho. A permissão de entrada e trabalho em espaço confinado deve ser preenchida de forma correta as anotações relativas aos procedimentos de entrada no espaço confinado. B. Após a verificação de cada item, o supervisor de entrada faz o registro dos resultados dos monitoramentos e demais informações. C. A permissão de entrada e trabalho deve permanecer anexada à permissão de trabalho do serviço e disponibilizada na entrada do espaço confinado. D. Uma vez feita a verificação de todas as medidas, a entrada dos empregados autorizados será permitida. Análise preliminar de risco APR. Todo trabalho em espaço confinado deve ser precedido de análise de risco e, além dos riscos inerentes a essa atividade, deve considerar, vamos lá, o local em que os serviços serão executados e seu entorno. B. O isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho. C. Condições meteorológicas adversas, como chuva, neblina, calor em excesso, entre outros. D. Seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso do sistema de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações do fabricante e aos princípios da redução do impacto e dos fatores de queda. Risco de queda de materiais e ferramentas. F. Trabalho simultâneo que apresente riscos específicos. G. Atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nos procedimentos da Infraestrutura e Redes Brasil e legislação vigente. H. Riscos adicionais. I. Condições impeditivas.
J. Situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiro socorro de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do empregado. K. Necessidade de sistema de comunicação. L. Forma de supervisão. Supervisão. Todo trabalho em espaço confinado deve ser realizado sob supervisão. O responsável direto pela supervisão será o supervisor de entrada. Nos casos de operações de 2 ou mais equipes, a supervisão deverá ser feita por empregado próprio ou da empresa contratada que esteja coordenando a operação. Controle de registros. Nota: demais registros de acordo com a instrução de trabalho, comunicação e treinamento de acidentes e incidentes. Data da vigência: após o vencimento do prazo acima, o descumprimento de quaisquer os itens dessa instrução técnica será considerado como descumprimento de segurança e estão sujeitos às penalidades cabíveis. Anexos: permissão de entrada e trabalho em espaço confinado, instrução de trabalho. Anexo A: